Fala galera, vamos lá. Eu vou passar para vocês hoje que de fato tem uma empresa e acha que é enganado por gente do marketing digital, acha que o pessoal está te enganando e de fato às vezes você pode estar sendo enganado, mas na maioria das vezes eu garanto para você, eu garanto, porque eu garanto, eu falo, porque eu estive contratando agências, então eu estive na sua pele há 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu tinha uma fábrica de pão de queijo, uma mini fábrica de pão de queijo, estava começando a minha carreira empreendedora. Contratei uma pessoa, essa pessoa foi muito de bom grado, falou, olha, eu vi que vocês não têm foto, então eu vou fazer foto. Ele foi contratado para fazer tráfego pago. Eu vi que você não tem isso, vou fazer. Então, essa pessoa foi fazendo tudo, mas no final ela não conseguiu entregar nada? Não, ela conseguiu entregar. Então, é exatamente essa chave que eu vou virar na sua cabeça hoje, para você entender de fato que as pessoas não são tão mentirosas igual você pensa. Sim, estamos em um mundo muito complexo. Estamos em um mundo onde tem muitas pessoas mentirosas. Mas eu vou te provar que não faz sentido você ficar nessa neura toda que você tá. E algumas pessoas ainda até virando a noite com dinheiro no caixa, virando a noite com dinheiro no caixa, porque não confia em pagar uma pessoa, porque o mercado já está cheio de pessoas mentirosas. Eu concluo que não tem nenhum tipo de opção hoje no mercado a não ser você crescer pelo marketing digital. Não tem nenhum outro meio, nem tem nenhum outro canal mais rentável do que esse. Caio, eu recebo muitas indicações. Até quando? Caio, tipo, todos os canais que você vier me falar agora, a maioria deles são canais passivos. Canais que você depende de outras pessoas, depende de outros resultados, então não depende da sua expertise. Eu não sei você, mas se tem uma coisa que eu não gosto é ficar dependendo das pessoas para poder crescer. Não que você não precise de pessoas para isso. Sim, você precisa de um time, precisa de equipe, de mentes. Só que o que eu estou querendo dizer é, você nunca vai estar no controle. Então você tem que assumir o controle. Como que nós tipo, né, fazemos isso e eu vejo isso no dia a dia? Esse cara que a gente tinha, né, contratado lá na fábrica, ele quis abraçar todas as coisas. Mas no final, o sentimento do empresário é que a pessoa não entregou nada. Mas o cara, na verdade, ele entregou tudo e muito mais. Por quê? Ele estava combinado em fazer tráfego pago. Então ele fez o tráfego pago. Aí ele, na intenção de ajudar isso, quando a gente boa, tá, gente? Quando a gente boa. Vamos considerar isso. Gente, estou muito gripado hoje, mas assim, estou gravando esse vídeo para vocês, empresários, prestarem atenção nesse conteúdo. Vai ajudar muito vocês, de verdade, tá? O segundo ponto é quando ele pegou coisas demais para fazer e não deu conta de entregar o que ele tinha te prometido. Então isso queima ele como profissional, cria-se uma expectativa em você e, de fato, né, ambas as partes saem frustradas, porque você vai cancelar contrato alegando que ele não entregou nada. Outra coisa, ele sai da parte que ele é melhor, a expertise dele. Porque para ele ser um profissional muito completo, ele tem que ter, no mínimo, ao meu ver, uns 5 anos de casa. Hoje, depois de 5 anos no mercado, eu consigo olhar para você e consigo falar o seguinte: eu entendo de tráfego pago profundamente e entendo, né, de performance, né, profundamente e as suas nuances e entendo de branding profundamente. Caio, você está falando sobre viralizar um perfil? Já viralizei? Sim, teve clientes meus com conteúdos que eu criei com uma base em branding que viralizaram, mas não é minha especialidade. A minha especialidade é entender o que a marca, o que ela comunica para você encaixar exatamente com o tom de voz dela, que vai encaixar exatamente com os tipos de anúncios, os tipos de posts, né, que vão ser feitos. Tudo tem que conversar com o brand da marca. Já vi muita marca que quer atingir talvez um público a mais, e o anúncio dela não tinha nada a ver. Era um anúncio que estava só trazendo uma pessoa desqualificada, mas você vai no anúncio também. Você vai entender que é um anúncio que o gestor, sem essa expertise, rodou para uma pizzaria. E aí está rodando para esse cara também. Enfim, só mudou as letras ali. Voltando.
retomando ali, quando nós entendemos isso, tira da sua cabeça essa parte de não estar entregando nada. Porque você, como empresário, você tem que entender se o gestor não te passa isso, ou ele passa só depois que faz o Pix, ele tem que passar antes, tá? Eu acho assim, eu estou afirmando isso porque eu acho que é mais honesto ele fazer isso. Você vai precisar ter um bom criativo se você for fazer meta, então, ou seja, Facebook, Instagram ou plataformas de atenção que exige que você tenha um criativo. Se você for fazer esse, o criativo tem que ser muito bom, então você vai ter que contratar alguém para filmar. Você vai, tipo, se o cara, vamos lá, é que cada item que eu abro aqui, eu tenho várias nuances. Então, assim, ó, eu vou te fazer entender de forma 360 do negócio, mas também de uma forma que você não fique para trás. Se você contrata um cara que vai gravar e ele minimamente entende de roteiro, não que ele precise fazer, né, um roteiro, mas vamos supor, ele vai roteirizar, ele sabe quais são os ganchos, o que vai, sei lá, o cara ele é bom de copy. Agora, se esse cara não é, você vai depender de uma outra pessoa para guiar essa pessoa que vai filmar. Então, vamos lá, você vai precisar dessa pessoa que está filmando. Depois dessa pessoa, né, que está filmando, você vai precisar de um social media, que é quem que vai cuidar das suas redes sociais, gerenciar, postar stories, postar feed, postar reels, tal, beleza. Não é só isso, tá? É o cara mais estratégico, né? Enfim, mas eu estou falando a grosso modo. E o gestor de tráfego, e também se você tiver sei lá, um cara que faz páginas, né, sites, né, mais fácil falando, um web design. Então, assim, todos esses profissionais, eles são, né, profissionais de meio, eles não são, né, profissionais de fim. Então, você imagina uma perna, deixa eu falar uma aranha, vai que vocês têm fobia. Tá, imagina aqui, ó, minha mão, tá? Minha mão aqui, ó. Cada item desse daqui, no meio, então aqui no meio tem o gestor de tráfego, aqui no meio tem no social media, aqui tem no web design, e nessas pontas ficam os estrategistas, que é quem vai soltar essa comunicação de forma certa. Aonde eu quero chegar com isso? Quando você contrata um dedo achando que vai vir a mão inteira, esse cara minimamente ele tem que atender você e no máximo mais 2 ou 3 projetos. Tô chutando aqui, tá? Ou só você. E aí o que acontece? Se ele atende só você, ele vai te cobrar 10, 20, 30 mil reais por mês. Porque senão não é viável hoje no mercado ele atender só você. Com isso, você já está vendo que é praticamente impossível você contratar uma empresa que está começando. Então, qual que é o meu plano para você? O que eu, assim, não um plano de assim, é um plano para o seu negócio. Caio, abrir uma empresa nesse exato momento, o que eu faço? Para onde que eu vou? O que eu faço? Vou para cá, invisto ali? O que eu faria? 80% das empresas, elas vão se encaixar, assim, 80% na verdade era com um ex-mentor falava. Eu vou chutar mais alto, vou chutar uns 90, 95% das empresas, elas vão se inserir nesse meio que eu vou falar. Eu sempre falo em atenção e intenção. Existem produtos que são produtos ou serviços de atenção. Então eu preciso chamar a atenção para vender. E existem aqueles produtos que são de intenção. E existem aqueles que navegam entre os dois. Vou dar um exemplo para você que eu sempre trago aqui. Gosto muito. Um chaveiro. Então, um chaveiro ali, um auto-chaves, de carro. Beleza? Então, o cara é carro, moto, enfim. O cara, ele faz sentido ele ficar fazendo muito anúncio de atenção, ou seja, Instagram, Facebook, essas plataformas que ele vai fazer, ele é um criativo, olha só, é um trabalho, ele vai contratar o gestor de tráfego, ele vai contratar o gestor de redes sociais, que é na social media, esses 2 caras ele vai gastar no mínimo ali uns 4 mil reais com esses 2 aqui, para ele fazer um anúncio, ter um trabalho gigantesco que não vai converter. Cara, por que não vai converter? Eu já estou te falando, não vai converter. Por quê? Ou vai converter pouco. Esse cara,
da chave, ele tem que pegar um anúncio, um, tipo, né, que ele passa no exato momento que o cara deixou a chave cair dentro, né, do carro, aconteceu um acidente ali, ele precisa tirar a chave. Não, meu amigo, esse cara não vai ver esse anúncio. É raro, 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 raro. Então seria não uma tolice, uma burrice muito grande você fazer isso. Então você tem que fazer anúncio onde? No Google. Que são assim, né, plataformas de intencionalidade, intenção. Se é intenção, a pessoa já está intencionada a comprar. Intencionada a comprar. Percebe que a jornada do cliente é menor. Então, eu, no seu lugar, eu com certeza avaliaria se o seu produto ele é um produto de atenção ou se é um produto de intenção. Podendo ser produto ou serviço. Quando eu falo produto, que fique claro que também vale para serviços. Se o seu produto ele é um produto de atenção, você tem que ir urgentemente para o Meta, urgentemente para Instagram, urgentemente para formas e plataformas que vai mostrar o seu produto, que vai gerar um desejo. Agora, cara, o meu produto ele não é de geração de desejo. Ele é um produto que, pô, o cara ele precisou, aí beleza, ele vai no Google. Vou dar um exemplo muito bom para você. Tem um cliente que está comigo, tem uns 3 anos mais ou menos, que ele tem um restaurante de comida japonesa. E a gente vai muito bem no Google. Muito, muito, muito bem. A gente não investe tanto no Google quanto deveria. E a gente vai muito bem no Google. Ele tem muita busca. Por que eu sei disso? Porque ele sempre faz pesquisa com quem é novo, com quem chega lá. E eu lembro que no segundo dia que a gente fechou, ele estava sem movimento. Eu fui lá provar, eu sempre faço isso. Geralmente eu vou antes, porque lugares que eu grave isso. Não faz sentido nenhum você fechar contrato com lugares que você não comeria, com lugares que você não compraria aquele produto. E se você fechar, grave isso que eu vou falar para você, é meramente por conta do Pix, por conta do dinheiro, tá certo? Se você fala, não, mas é um odonto, eu não tenho grana para pagar 25 mil, 30, 40, 50, 100, sei lá, tipo, de facetas agora, não interessa, mas você entraria e confiaria naquele local, ou aquele local tem muita poeira, é muito... gente, enfim, preste bem a atenção nisso, não se vendam por dinheiro, tipo, na hora é só alegria, é print, assim, a galera faz, né? Graças a Deus eu nunca fiz isso. Mas é print, caiu o Pix, é 3 contas, é 20 mil, é 30 mil, ó, aqui não tô tirando 50 mil, tô tirando assim. Eu acho que isso é o cúmulo, né? Mas enfim. Entendam que não precisa disso daí para vocês realmente se destacarem. Voltando na parte do Google. O Google hoje, junto com o YouTube, são as 2 maiores plataformas de busca do mundo. Pode pesquisar, você vai se assustar com os números. Você vai se assustar com os números de buscas diária sobre qualquer coisa do seu produto. E aí, vai aquele texto bobinho, né, que o pessoal acha que, passou um cara aqui com a camiseta do Google, né, vendendo, não. Enfim, se você quiser saber mais sobre isso, né, me chama que eu te falo. Não vou acusar ninguém aqui, mas é do Google. O Google vai bater na sua porta aí? Não existe, tá, gente? Então, mas enfim. E aí o que acontece? Se você hoje tem minimamente pouco tempo e pouca verba, o que eu falo de pouca verba? Eu não estou falando de R$ 200 por mês. Eu estou falando sei lá, da verba mínima que o Facebook hoje pede, é em torno de R$ 40 a R$ 50, se eu não estou falhando a memória. 40, 50. Você coloca assim, ó, a verba mínima de 1.000 a 1.500 ali no Meta, e de R$ 50 por dia vai dar R$ 1.500 no Google. Então, se você pega hoje R$ 1.500 para você ter de verba mínima para investir lá, Caio, eu vou investir menos. Dá para investir menos? Dá para investir menos, mas também vai ter o quê? Menos resultado. Então a expectativa também tem que ser o quê? Menor. O que eu mais vejo hoje é resultado pequeno, verba pequena, expectativa grande. Não, tem que alinhar as 2 coisas, né? Verba pequena e expectativa pequena. Uau, bombou com verba pequena. Uau, beleza, já sobe a verba urgentemente.
Não faz nenhum sentido. Eu tô 5 anos no mercado e assim, ó, as empresas que mais cresceram junto comigo são as empresas que reinvestiram os seus, é, sei lá, né, o dinheiro que está voltando. Se você vai depender 100% daquele dinheiro e está abrindo a empresa nesse exato momento, minha dica para você é: raramente você vai ter sucesso no Meta. E é quase certeza que você vai ter sucesso no Google. Ainda mais se o seu produto, o seu serviço, ele for 100% ou 70% ou 50% de intenção. Cardão, mais um exemplo. Odontologia. Alguns serviços, eles são muito fortes no Meta, outros eles são muito fortes no Google. Entende que a pessoa que vai, sei lá, né, clarear o dente, viu aquele dente lindo, quero aquele dente maravilhoso que eu vi lá do artista, vou pesquisar. Beleza, vai pesquisar e tal. Aí ele pesquisou né, uma vez, o celular ouviu ele falando, vai começar a aparecer bombardeado de anúncio. Mas aí tem um porém. O cara que quebrou um dente, o cara que vai colocar uma dentadura, a pessoa que vai fazer isso, ela vai no Google pesquisar, ela vai ver as estrelinhas. Como é que está o site? O site está feio? Está um site, porque tudo tem que casar, entende? Não adianta você, como gestor de tráfego, pegar, sei lá, um, assim, né, um local que é um local nível mediano e fazer um site para ele como se fosse sei lá, como se lá fosse não um palácio, e não é, vai ser uma mentira. As coisas precisam se conversar. Não adianta você tentar moldar uma fala nos seus anúncios que não é a fala que a atendente vai lá. Vou te dar um exemplo. Às vezes você é tão cordial nas redes sociais, você é tão, sei lá, é assim, né, prendado, tem todo né, uma postura, né, um alinhamento. Aqui nós atendemos assim, aí a pessoa chega lá, a secretária não tem a coragem de levantar a bunda da cadeira para pegar na sua mão ou para poder te recepcionar de uma maneira legal, não tem um café, não tem nenhuma entrada legal para a pessoa. Ah, mas isso vai gastar dinheiro. Pois é, mas você sabia que você só consegue ter dinheiro se você coloca. Empresa é para isso. Empresa, né? Eu gosto muito, né, de comparar isso para você entender. Né, assim, uma empresa é um campo, é como se fosse né, uma fazenda. Você tem que plantar para poder crescer e colher. Só que tem pessoas que compram essa fazenda, ou seja, abrem uma empresa, não plantam, ou seja, não tem uma semente e quer fazer a colheita. Aí não dá. Aí não dá. Lembrei daquele meme. Aí não dá. Ou não, daquele outro meme lá do Jesus e diabo. Aí você me quebra, mas enfim. Não são coisas para brincar, mas é um meme lá que o pessoal faz. Gente, é isso. É isso. Existem milagres, desculpa. Existem milagres, eles acontecem. Presenciei muito já. Muito, muito, muito. O cliente não tinha verba alta, era aquela verba e ele ficava. Não, 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 não. Esse daqui não era cliente. Esse caso não é que eu vou contar. Eu tenho um caso de cliente que investe, não vou falar valor para não expor, mas, bom, são dezenas né, de clientes que investem, às vezes não tem esse valor para investir, ou é mão de vaca e não quer mesmo, ou tem muito medo, enfim, e tem um bom resultado. Mas esse que eu vou contar é um outro caso. A pessoa tinha né, pouca verba e ela me chamou porque eu não conseguia fazer gestão dos clientes. Eu cheguei lá, falei, quanto você coloca? Aí eu me calculei lá, tal, tal, CPA, não sei o que, tal, tal. Falei, seu lead custa tanto. Falei, você coloca mais ou menos ali uns 4 mil por mês. Eu fui ver, tinha R$ 170 em lead qualificado, gente. Lead qualificado. E depois a pessoa foi contar pra história e tal, e é Deus. Mas assim, gente, milagre, ele é uma exceção. Nós somos, na verdade, né, um milagre. Sabe, essa máquina aqui,
né, o corpo, né, o coração, essa criação, esse ar, né, e haja luz e soprou a gente para a gente poder persistir, o sol, as estrelas, eu acho que tudo não é um milagre, eu tenho certeza disso. Só que eu estou falando em uma linguagem, sim, é milagre. Vamos fazer a nossa parte, gente. A internet não é para amadores. A internet não é para isso. Se você está achando que, eu vou contratar o cara, vou colocar duzentão por mês e boa. Não, você tem que pagar o cara e você vai pagar mais um tanto bom para você poder crescer. As plataformas pedem. É igual você tem um dinheiro de investimento, você tem lá, sei lá, R$ 200 mil vai dar para o cara investir para você. Você vai pagar um tanto para ele, porque ele sabe operar nas plataformas, ele sabe o que ele vai fazer com o seu dinheiro. Gestão de tráfego inteligente é a mesma coisa. Não muda nada disso, tá bom? Se você tem uma empresa, quer entender como que funciona o nosso trabalho, qual é o nosso trabalho? Eu sou um gestor de tráfego, mas eu tenho uma especialidade em branding, então eu faço os seus anúncios terem sentido, não são anúncios sem sentido, certo? É igual eu falo lá, tráfego sem branding é barulho. Até a próxima.